Hoje eu recebo a advogada previdenciarista Marcela França. O nosso assunto de hoje, mais uma vez, é a revisão da vida toda, que pode gerar atrasados a receber de mais de R$100 mil. Doutora Marcela França, seja bem-vinda. Olá, Fábio. Olá, todo o pessoal que está em casa. Esse assunto está em alta e toda semana surge algo novo para a gente poder comentar com os telespectadores do Grupo Cidade. Então, para a gente começar o nosso bate-papo, doutora Marcela, como será o protocolo para o recebimento desta revisão? O segurado precisa procurar já, correndo, desesperado, uma agência do INSS? Esse é o principal questionamento que eu venho recebendo nas minhas redes sociais, lá no escritório e via WhatsApp também. Não, Fábio, nós ainda estamos no prazo para o INSS ofertar embargos. Então, por enquanto, a gente não tem o quê? A certidão de trânsito em julgado do acordo. Eu peço para todos os aposentados e pensionistas que podem ser agraciados com essa revisão, para terem um pouquinho mais de paciência, que daqui a pouquinho a gente vai poder trabalhar em cima do seu benefício. A gente sabe que o aposentado fica ali na expectativa, ansioso, né, para poder saber como será o recebimento, como será feita essa revisão. Você pode adiantar para o nosso telespectador? Posso sim, Fábio. Inclusive, isso é até mesmo um alerta para os aposentados e pensionistas que podem ter direito à revisão da vida toda. Por quê? Primeira coisa que você tem que fazer, aí eu vou na INSS, não adianta ir na agência da INSS. Você primeiro tem que saber se você tem direito ou não. Por quê? Ontem mesmo eu entreguei um cálculo para um cliente do escritório, o benefício dele é reduzir em quase R$100, se nós fizéssemos a revisão da vida toda para ele. Então tem que tomar muito esse cuidado. Primeiro passo, tem um profissional habilitado, de preferência com advogado, especialista em direito previdenciário, para analisar o seu case. Segundo, recebi ligações também, doutora, o INSS me ligou falando que eu tenho direito à revisão da vida toda. O INSS não vai ligar para ninguém, isso é golpe, tem que tomar muito cuidado. Segundo, algumas pessoas estão oferecendo cálculo pelas redes sociais e por grupos de WhatsApp. Não tem como fazer o cálculo da revisão da vida toda sem as informações da pessoa. Por quê? A revisão da vida toda, ela vai jogar no cálculo, ela vai ser colocado no cálculo da aposentadoria desses segurados valores anteriores a julho de 94. De cada 3 clientes que entram no escritório, 2 estão com informações faltantes. Então, o que a gente fazer? A gente precisa da carteira de trabalho desse segurado, a gente precisa, às vezes, do extrato de FGTS dele e tem outros documentos que nós precisamos para complementar essas informações. E outra coisa, não é possível a pessoa fazer o cálculo, te vender o cálculo, sem nunca ter visto sequer a sua senha do INSS. Então, os aposentados e pensionistas têm que ficarem muito alertas em relação a esses golpes. Pois é, doutora. Os filhos que estão nos assistindo agora, até mesmo os netos, né, que tem pai, avós que estão recebendo aí a aposentadoria, os oriente, não os deixe passar os dados pessoais para ninguém na internet ou até mesmo em ligações, como você disse. A pessoa tem que ficar atenta e passar esses documentos somente para um advogado, uma advogada previdenciarista. Isso mesmo, Fábio. Inclusive, a orientação que eu passo para quem faz contato comigo é: busque sempre um profissional mais perto possível da sua cidade, de preferência da sua cidade. É alguém que você encontra, que você conhece, que não é uma pessoa que vai sumir do dia para a noite. Por exemplo, o meu Instagram me traz clientes, o meu YouTube me traz clientes, eu tenho muita indicação de pessoas de fora, mas as pessoas sabem que eu tenho um escritório fixo, meus contatos, minhas redes sociais, eu estou aqui na TV, eu estou na rádio, então as pessoas sabem que elas podem confiar, mas muito cuidado com grupos de WhatsApp e oferta de cálculo para a revisão da vida toda. Doutora Marcela, você comentou sobre a publicação de um acórdão. Qual será o trâmite? O primeiro trâmite houve. Publicou o acórdão, tem a certidão de transitado em julgado? Aí sim, essa pessoa, esse segurado, ele pode ingressar na justiça. Sozinho? Não. Ele tem que procurar um advogado especialista em direito previdenciário para mover essa ação em face do INSS. Agora, a gente estava comentando sobre a ansiedade. É normal as pessoas quererem receber um dinheirinho a mais, mas nem todas terão essa revisão. Pode até cair o valor, como você mencionou na sua fala. É um processo rápido, que a gente sabe que quem está nos assistindo, que tem mais de 10 anos de aposentado, quer fazer essa revisão, ou não? Então, é justamente isso que a gente vai conversar. É um aspecto muito importante que os segurados e pensionistas pensam se os aposentados. Foi aprovado no STF e agora é rápido. Infelizmente, Fábio, eu não posso mentir para vocês. Esse
processo não vai ser um processo rápido, vai ser um processo que ele não vai ser na seara administrativa, ele vai ser na seara judicial. Então, na Justiça Federal da sua região. Se você não tiver competência de Justiça Federal, vai ser na Justiça Estadual, sem problema. Mas o que acontece? Esses processos, com certeza, quando você entra com a inicial, o INSS ele vai contestar a inicial, ele vai contestar, ele vai impugnar o cálculo, ele vai usar todas as ferramentas possíveis para protelar o pagamento desse benefício, como foi feito esse ano, o ano passado, com os precatórios. Então, é um processo rápido? Não. Mais uma vez eu falo, não faça conta com esse dinheiro. Tem que segurar a ansiedade e ter os pés no chão. Ter os pés no chão. É com muito cuidado, com muito carinho, né? Preocupando com os telespectadores que eu estou passando essa informação. Não façam planos. Doutora, a regra da revisão deste benefício é para quem aposentou apenas nos últimos 10 anos ou não? Segundo o STJ, o Superior Tribunal de Justiça e o Supremo Tribunal Federal, a regra para revisão de benefício é receber o primeiro benefício, ali no primeiro dia útil do mês seguinte já começa a contar o prazo de 10 anos, a decadência para rever um benefício previdenciário. Existem outras linhas? Existe uma outra linha que defende que não há que se falar em prescrição de concessão de benefício, de decadência para revisão de benefício previdenciário. Ainda mais agora com a revisão da vida toda. Muito cuidado com o golpe. Eu sou da linha que tem que estar dentro dos 10 anos para poder revisar esse benefício. Existem algumas exceções, que inclusive é um dos motivos da pauta de hoje. Primeiro, se você aposentou, você deu entrada nessa aposentadoria antes da reforma da Previdência, antes de novembro de 2019, mas você foi receber só depois, em 2020, em 2021, porque às vezes o processo tem um recurso, tem alguma outra revisão, pode ser que você tenha direito à revisão da vida toda, porque você aposentou há menos de 10 anos e o seu tempo foi computado até a reforma da Previdência. Quem aposentou pós-reforma, até segunda ordem, não tem direito à revisão da vida toda. Uma outra situação. A pessoa estava trabalhando, estava contribuindo para o INSS, não interessa a contribuição. Essa pessoa vem a óbito, então ela é um instituidor de uma pensão por morte. Essa pessoa que é beneficiária da pensão por morte, ela pode, se ela receber há menos de 10 anos, ela pode ter direitos a atrasados e a revisão desse benefício. Ele não pode estar aposentado, tem que ser uma pessoa, ele ou ela, que tenha vindo a óbito sem estar aposentado e o seu óbito gerou uma pensão por morte. Uma outra situação, doutora, eu aposentei em 2010. A gente está falando dos últimos 10 anos, então a gente fala dezembro de 2022, dezembro de 2012. Vamos trabalhar janeiro de 2013, porque o ano está quase virando, né? Suponhamos que essa pessoa buscou um advogado previdenciarista e entrou com uma revisão, pode ser até mesmo a desaposentação, em 2010, ou 2009, ou 2008. Aí ele fez esse pedido de desaposentação, quando ele fez o pedido administrativo ou judicial, suspende a decadência. Então, ele só voltou a contar quando houve a finalização dessa revisão. Eu tenho processos de desaposentação que ainda não acabaram. Então, a decadência desses meus clientes, ela foi interrompida. Então, se você já teve alguma outra revisão e você aposentou há mais de 10 anos, pode ser que você tenha direito à revisão da vida toda pela interrupção da decadência.